Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Bem, a gente vai continuar, né, falando aqui sobre os arcontes e, por favor, deixe seu like se você gostar, compartilhe, divulgue o canal nos seus grupos, tá? Ajudem a gente. Você não sabe o quanto bem você irá fazer, né? Não a mim, mas a outras pessoas. Eu tenho observado que tem muitos canais falando sobre Anunnaki, Elohim, tá? Fazendo similaridades, canais muito bons. Mas eu percebo que quando se trata de arcontes e quando se trata de gnósticos, os caras começam a ter uma dificuldade de fazer essa relação. Eu fiz um vídeo anterior mostrando para as pessoas que não existe incompatibilidade na mitologia suméria, na mitologia bíblica e na mitologia gnóstica. Não existe. Não existe. Por se dar o nome dos arcontes, se você observar lá no vídeo anterior, você verá que são nomes que estão similares aos nomes bíblicos e alguns são nomes, inclusive, de divindades é, egípcia, como Tote, como Hermes, grego, como Enlil, tá? Da Suméria, ok? Quando você... Eu respondi essas questões aqui, ó. Eu vou colocar de novo, porque alguém pode perguntar, né? Alguém pode dizer assim, eu, eu gostaria de entender isto, né? Então eu vou colocar de novo aqui, olha só, tá? Arcontes, os Anunnakis, os Elohim, são os mesmos seres? Para mim são. Se não forem os mesmos seres, são parentes muito próximos. São irmãos, são primos, alguma coisa, mas que eles são e as histórias são parecidas, são. Tá? Néfilins, os Igigues e os vigilantes do livro de Enoque são os mesmos? Parece que sim, porque também as histórias são as mesmas. Aí a outra pergunta é: Yaldabaoth, Javé, Enlil, Brahma, Alá, são os mesmos? É a mesma figura do Demiurgo? Tudo indica que sim. Tá? Então, estes seres são aliens extraterrestres ou são seres supra-humanos? Ok? Ou seriam seres supra-humanos? Ou seriam, né, civilizações, povos e raças anteriores aos, ao Homo sapiens? Ok? Pelo menos eu recebo informação de que existiu a primeira civilização foi os edêntios. Depois teve os hiperbóreos, os lemurianos, os atlantes, os agartianos, depois vieram os sumérios, os acádios, os egípcios, tá? Mas essas civilizações anteriores, elas existiram. Tá, depois a gente vai abordar isso também. A gente tem muito assunto para abordar, gente. Se eu
pudesse, eu faria vídeo todos os dias, mas nem sempre a gente está em condições de fazê-lo, né? É cansativo, porque você tem que pesquisar, você tem que fazer anotações, né? Aqui eu não faço corte de vídeo, eu não faço um monte de coisa que por aí fazem, né? Eu não tenho ainda um estúdio bacana para fazer esses vídeos, tá? Quero que vocês entendam isso. Mas a gente está tentando fazer o máximo que a gente pode para as pessoas compreenderem o que é que acontece. Porque se você não entender lá para trás, você não vai entender porcaria nenhuma daqui da frente, tá? Porque essas visões de pessoas sobre aliens, extraterrestres, naves espaciais, e papá, eu já fiz vídeos também falando sobre isso, eu tenho vídeos, bem uns 10 aí, falando sobre esses assuntos. Eu não tenho playlist, tá? Ainda não sentei para organizar isso. Mas eu queria dizer isso aqui para vocês. Primeiro a gente tem que fugir de um extremo, que é os fundamentalistas religiosos acharem que tudo que está aparecendo aí são demônios, são anjos caídos. Tá? Anjos que caíram. O termo anjo é até ambivalente, porque vem da palavra hebraica malach, né? E o grego assimilou como angelos, né? Que é anjo. Anjo, no português, tanto como no hebraico, é mensageiro. Mensageiro dos deuses. Tá? Eles eram simplesmente mensageiros dos deuses. Ok? No livro de Enoque, Enoque vai chamá-los de vigilantes. Tá? Os vigilantes, os sentinelas, os grígoros. Aí você tem que se perguntar, a primeira coisa que tem que perguntar, por que eles eram chamados de sentinelas? Por que eles foram chamados de vigilantes? Vigiando o quê? A quem? Ok? A outra coisa importante que a gente precisa dizer para vocês que o livro de Enoque, né, fala que quando Samiasa, o líder, ele se juntam no Monte Hermon, fazem o pacto, é muito interessante porque esses seres vêm à Terra para fazer o quê? Ah, bora matar todo mundo. Não, vamos. Primeiro eles vieram porque, segundo o Gênesis 6, eles queriam ter uma prole com as fêmeas terráqueas bonitas e de preferência de sangue adâmico. Prestem bem atenção, não era qualquer uma. Eles queriam fazer uma prole com gente de sangue puro. Tá? E eles são chamados de Bene Elohim na Bíblia, capítulo 6 de Gênesis. E por Enoque eles são chamados de vigilantes. As tábuas da Suméria chamam eles de zigigues. Ok? Esses seres vêm e geram uma polis chamada Nephilim, que traduziram como gigantes, mas a gente poderia chamá-los de semideuses. Como na cultura grega, os deuses tinham relação com as mulheres e nasciam ali aqueles caras que eram
quase que semideuses, mas tinham poderes supra-humanos e tal, eram capazes de fazer coisas, né, incríveis. Então, é importante que a gente entenda que esses seres vieram, ensinaram a fazer ferramentas, ensinaram não sei o que, ensinaram astrologia, ensinaram os remédios, ensinaram a música, ensinaram. E eles fizeram um ato civilizatório, ok? Coisa muito parecida, né, com que as tábuas da Suméria contam a respeito dos Anunnakis, que ajudam lá, né, os pré-sumérios, né? Não os sumérios, mas os pré-sumérios. Por quê? Porque eles vão criar, né, o Homo sapiens. Ok? Dito isso, vamos aqui a um texto. Eu sempre gosto de basear algumas informações em texto, tá? Então vamos lá, gente. Em uma ação que pode ser comparada às pedras de moagem de uma roda de moinho, o arsenal galáctico agita e refina a matéria elementar, produzindo constantemente o nascimento de estrelas e promessas de novos mundos de experiência. A chave para o status único do nosso sistema planetário é a convergência do impacto de Sofia com a ejeção nebular de uma estrela recém-nascida. A matéria dos arcontes é incorporada naquele vórtice de material que se forma em torno da estrela. E a própria Sofia fixa centralmente o arconte principal, entroniza-o, tá, no centro do disco protoplanetário, chamado nos documentos de Nag Hammadi de nuvem luminosa. Tá? A mesma nuvem luminosa que vai aparecer várias vezes na Bíblia. Inclusive, Javé fala com Moisés da nuvem. Tá? Ignorado por Ialdabaoth, os arcontes agora passam a fabricar o sistema planetário dos elementos orgânicos dos quais eles próprios são compostos. Como não tem intencionalidade, anoia, ou capacidade criativa, epinoia, próprias, só podem fazer imitação. O apócrifo de João, tá, descreve como seria o Senhor Arconte. Vamos lá? Ele diz o seguinte, tá? Vou grifar bem aqui, para vocês verem o que eu estou lendo. Tá? Ele produziu para si mundos cíclicos, corpos em órbita, a partir da centelha luminosa que ainda brilha no céu. Tá? Assim, ele atrai a energia do vórtice da estrela central, o Sol recém-nascido, para organizar a matéria em turbilhão no disco protoplanetário. No entanto, Ialdabaoth não origina nada. Ele só pode copiar o padrão do pleroma, sem saber que está fazendo isso. Ele ficou surpreso com sua própria arrogância, pois parecia engendrar material energético exousia ou exousiai, né, autoridades, do seu próprio poder solitário, mas segundo os padrões
imperecíveis, dos imperecíveis a eões. Tá? E o estereoma, firmamento, entrou em existência, correspondendo a formações psíquicas do pleroma. Os ensinamentos gnósticos constantemente, tá, dizem que os arcontes são imitadores, que não podem produzir nada original, e ainda assim afirmam arrogantemente que podem. O senhor arconte é chamado Antimimon, pneuma, espírito falsificado. Isso está no Apocalipse de João 3, 36, 17. O termo ocorre várias vezes em diferentes textos. O cosmo que produz é descrito pelo termo copta RAW, simulação. O vasto sistema planetário dos arcontes é um estereoma, uma projeção de realidade virtual em simulação de um padrão dimensional superior. Tipicamente, a estrutura do sistema planetário tem sido descrita por faixas armilares que circulam a Terra, tá? Tomado por muitos sistemas esotéricos, herméticos e rosacrucianismo, como a imagem preeminente da harmonia cósmica. O modelo das esferas planetárias reflete a imitação não inteligente do desígnio divino, não a realidade viva do cosmos. Isso aqui é muito importante. Importante porque ele diz que é uma projeção da realidade virtual, uma simulação de um padrão dimensional superior. O que é que os arcontes estão fazendo? Uma simulação. O que é que a gente está vendo? Simulação. Tá? Realidade simulada. Realidade holográfica. Ok? Você já deve ter... Eu já falei sobre isso. Não quero desacreditar a fé de ninguém, jamais. Eu não tenho essa intenção de colocar abaixo a fé das pessoas, que elas acreditem no que elas quiserem. Né? Quando a gente apresenta esse sistema aqui, que era uma visão também de Aristóteles e uma visão também de Ptolomeu, né? Esta visão aqui mostra exatamente que a Terra está aqui no centro e ela é circundada por esferas, tá? Concêntricas que contém os astros errantes. Então, naquele tempo, eles contavam apenas 7 astros. Hoje a gente sabe que tem mais. Tá? Na verdade, as informações que me chegam são de que são 12 astros principais. Então, a camada aqui são 12 camadas. Não 10 camadas. Tá? Porque Enoque, quando viaja com os seres, né? Ele viaja e vai passando pelas esferas, e ele vai descrevendo cada esfera.
ok? Cada esfera. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque quando nós falamos de uma terra, por exemplo, de uma terra plana, eu já falei a vocês, eu acredito na terra infinita, ou chamada terra pluriana. No entanto, a terra plana, do jeito que é descrita hoje por muitos, né? Uma terra que é plana, entre aspas, né? Que a água é plana, mas ela é plana nas águas, tá? Mas na Terra ela não é, né? No aspecto, né, geológico, ok? E quando eles colocam que a Terra tem um domo e que acima desse domo tem um oceano primordial, se você fizer um exercício mental, você verá que nós estamos vivendo dentro de uma estufa, ok? E dentro de uma prisão. E aí esse pessoal, como eles exaltam o Deus criador da Bíblia como se fosse o Deus onipotente, onisciente, onipresente, eles ficam dizendo que esse é o reino de Jeová. De fato, é o reino de Jeová. Mas vocês sabem quem é Jeová. Vocês sabem quem é, né, Javé. Vocês sabem quem é essa figura. Ok? Então, a armadilha que o Demiurgo tem montado ao longo do tempo é exatamente fazer as pessoas irem acreditando, né, em coisas desse tipo ali, desse nível. Tá? E aí é que a gente precisa tomar cuidado. Né? Muito bem. Vamos voltar aqui. Né? Vamos ver mais um pouquinho dessa parte aqui. E Aldabaote, o suposto Deus Criador Todo-Poderoso, realmente não cria nada. Em vez disso, ele copia os padrões arquétipicos do pleroma. O estereoma planetário de sua fabricação é como uma cópia plástica de uma concha de abalone. Somente alguém que não conhece a realidade da casca do homo e que milagre vivo da natureza é necessário para produzi-la, aceita a substituição plástica. Aqui, novamente, o paralelo cósmico, noético, se aplica. Os arcontes simulam no cosmos em geral e também simulam na mente humana. Esta é a principal indicação do seu efeito. Uma pista para as suas táticas sutis de invasão. Os principais textos cosmológicos de Nag Hammadi, tá? Como os livros citados aqui, a hipótese dos arcontes, tá? O apócrifo de João. Aqui estão mais informações sobre a geração de erro. Alguém poderia ser culpado, mas apenas um pouco, por confundir plástico com pérola. Mas, na verdade, seria uma ignorância imperdoável não estar ciente de que é preciso um oceano inteiro e uma biosfera viva
e simbiótica para produzir uma pérola. Em tese, aqui o escritor do texto está chamando a atenção para o engano. As pessoas estão adorando um ser, meus amigos, que se mantém no poder graças a essa adoração. Né? A Matrix, ela é bem complexa, porque ela envolve religião. Sabe qual é o maior medo? Mas o maior medo que os poderosos têm é de perder religião. O problema não é descobrir se tem extraterrestre, se tem alien. Não é isso que está em jogo, não. O que está em jogo é se descobrir que os seres humanos são produtos, tá? de um ser que não é Deus. E que se passou por Deus e que vem sendo adorado como Deus. Que mudou de nome em diversas culturas para continuar o seu padrão de domínio, de controle de massa. Que estabeleceu, fizeram aqui, criaram híbridos, metamorfos, seres diversos, humanoides, hominídeos, vários tipos de seres foram criados. Não pense que foi só os seres humanos que eles fizeram uma experiência, não. Eles criaram seres de forma para controlar. Ok? Eu vou levar vocês aqui a um outro patamar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, né? Olha só, para você entender, né? Porque a gente precisa entender contexto das coisas. A Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte em Efésios 6,12: porque não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas contra governantes, tá? Contra governos, contra a potestade, contra príncipes deste mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A palavra celestiais aqui pode ser traduzida pelas regiões atmosféricas. Tá? Regiões celestiais para o apóstolo Paulo era isso aqui. Ó. Era a cosmologia que eles entendiam. Então ele sabia que esses seres estavam espalhados pela atmosfera, pelo ar que circunda a Terra. E eles não são demônios, porque os daimons da língua grega, eram considerados
espíritos tutelares, eles podiam ser éticos ou não éticos, bons ou maus. Os daimons são equivalentes aos shedins, aos sheds, tá? Dos hebreus. E os jin dos árabes. Os elementais dos europeus. Os devas dos hindus. Tá? É importante que a gente entenda que esse conceito de alien e extraterrestre está equivocado. É aí que tá o problema. Porque se terrestre é um ser tetrápode, isto é, tem 2 braços e 2 pernas, provavelmente os seres que nós estamos vendo por aí, que são ditos extraterrestres, também têm 2 braços e 2 pernas, pelo que eu já vi de figuras que apresentam por aí dizendo supostamente que sejam greys, sejam não sei o quê. Qual é o conceito de terrestre que você tem? Tá? Agora, se esses seres que estão aparecendo aí tivessem asas, aí já não seriam tetrápodes. Mas vamos lembrar que aqui na Terra, as mitologias descrevem seres com 2 braços, seres que têm parte animal e parte humana, como as sereias, o minotauro. Então, essas palavras alien e extraterrestre, aplicadas da forma que é hoje, causa a nítida impressão que nós estamos falando de coisas, né? Do tipo que, sabe, se você for ver os querubins, os serafins, de como eles são descritos pela Bíblia, você diria, eu estou diante de um extraterrestre, porque os bichos são feios. Tá? Os querubes. Né? Os serafins, os ardentes, eram serpentes de fogo, que ainda por cima voavam. Então, é preciso rever conceitos. Esses conceitos estão equivocados. E quando você começa com uma premissa ruim, você vai chegar a uma conclusão ruim. Esse é o problema. Então, volto a dizer para vocês, o desafio não é provar que existe vida fora da Terra. Porque isso existe. Vida fora da Terra existe. Tá? Dentro do universo Terra tem muitos seres, ok? Alguns muito parecidos com os humanos, outros nem tanto. Porque, volto a dizer, os seres humanos são tetrápodes. Qualquer ser que seja tetrápode, que não seja da Terra, não pode ser considerado extraterrestre simplesmente porque chega numa nave. Né? Ok? Tudo bem. Estamos encerrando aqui. Deixa eu ver se tem uma informação aqui que eu queria dar. Vamos aqui fazer uma. Isso. Quando vou ler aqui mais um texto muito interessante. Que, olha, vejam, quando o apóstolo Paulo faz aquela alegoria de dizer que quantos espíritos
hostis espalhado pelos ares, pela atmosfera, no, no livro Apocalipse de Tiago, também da biblioteca de Nag Hammadi, olha o que Jesus diz: eis que te revelarei o caminho da libertação. Olha só o que ele vai falar. Conforme você é capturado, isso ele está falando depois que uma pessoa, por exemplo, morre, e experimenta um medo mortal, uma multidão armada de quê? De arcontes, está se referindo aos arcontes, pode se virar contra você, pensando que eles podem agarrá-lo. E, em particular, 3 deles vão te pegar. Aqueles que estão lá como cobradores de pedágio. O que é cobrador de pedágio? Você só passa daqui se você pagar o que deve. Né? Eles não apenas exigem imposto, mas também se apropriam das almas por meio do roubo. Tá? Primeiro Apocalipse de Tiago, está no Códice 5º. Considere as informações contidas neste pequeno parágrafo. A certeza de um confronto sobrenatural, o medo mortal que isso inspira, a ameaça de ser capturado ou feito refém, o grande número de predadores, o hábito de aparecerem em número de 3, a exigência de tributo ou pedágio e o ato de sequestro, tá? Que eles se apropriam das pessoas após o desencarne, né? E os intrusos são chamados diretamente de arcontes. O primeiro Apocalipse de Tiago, provavelmente escrito por volta de 300 depois de Cristo, apresenta um vislumbre do ensino superior das escolas de mistério, ou seja, a educação sobre o sobrenatural, o paranormal, a parapsicologia, as ciências intelectuais. Os fundadores líderes dessas escolas eram antigos videntes chamados gnósticos, aqueles que conhecem os assuntos divinos. Estes eram os gnósticos. Por isso, os gnósticos foram perseguidos, porque eles identificaram exatamente, né, este fenômeno. Tá? Estamos chegando aqui ao final do vídeo. Ó. O reconhecimento, preste bem atenção, nós estamos fazendo aí uma similaridade, lendo os livros gnósticos, lendo os textos gnósticos e apontando na direção da existência de vidas extraterrestres, aliens, como a gente queira chamar. Tá? O reconhecimento do contato extraterrestre pelo cristianismo e pela ciência convencional no agora industrializado Ocidente elevaria a consciência humana de uma maneira a que capacitaria a humanidade em relação às possíveis implicações positivas e negativas da presença desses extraterrestres. No entanto, as elites dominantes não buscam substancialmente empoderar a humanidade, apesar das ilusões das relações públicas, ao desejo de espalhar a liberdade e a democracia. O cristianismo e a ciência convencional no Ocidente evoluíram como pilares de manutenção de regimes opressores que buscam substancialmente perpetuar o império, em vez de divulgar os direitos humanos. A negação extraterrestre no Ocidente industrializado é um fenômeno da sociedade capitalista, onde as elites buscam manter seu status
reprimindo o conhecimento crítico que levaria uma sociedade livre a ser livre da opressão elitista. Tá? Então, por que é que eles não querem, diríamos assim, por que é que eles não querem que você e eu a gente descubra a verdade? Por que é que eles não querem que a gente saiba que esses seres sempre estiveram aqui e estão aqui no universo Terra, na Terra base, tá? Na Terra média, enfim, tá? Por que que eles não querem? Porque eles sabem que muita coisa vai ter que mudar, vai ter que ruir muita coisa, vai ter que desmoronar muita coisa, e eles não querem que isso aconteça. Então eles vão fazer de tudo, tudo mesmo, para impedir isso, mas infelizmente eles não vão conseguir. Ou, felizmente, eles não vão conseguir. Por quê? Porque aos poucos, gente como eu e você, que estamos buscando a verdade, vamos aparecendo no planeta. E aí a gente vai criando impactos na realidade, colapsando, né, a realidade. E à medida que muitas pessoas colapsam a realidade, as coisas tendem a aparecer. Tá? Então, os gnósticos usaram uma linguagem simbólica para falarem da mesma coisa que a Bíblia fala, que as tábuas da Suméria falam e que outras culturas falavam e falam ainda hoje sobre os seus deuses e sobre os seres que eles conhecem. Seja na Grécia, na China, no Japão, na África, até mesmo na América Central e na América do Sul. Ok? Então, eu só quero pedir a você, não desista do nosso canal. Continue nos ajudando, deixando seu like, tocando o sininho, se inscrevendo, porque eu tenho certeza que com o poder da fonte, a fonte eterna, o propator, aquele que permitiu que a gente não fosse mera robô, colocou dentro de nós a centelha divina, ele vai ajudar você. Ok? Até o próximo vídeo. Forte abraço.